Oi, 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 oi! Hoje a gente continua a nossa tarefinha aqui de ler os programas de presidenciáveis, partes do programa do Léo Péricles, da UP, da Unidade Popular pelo Socialismo, e da Sofia Manzano, do Partido Comunista Brasileiro, PCB, pra gente ler. Então, bora lá! Programa político do PCB para as eleições de 2022, candidatura de Sofia Manzano a presidente e Antônio Alves vice-presidente. Deixa eu pegar aqui exatamente a parte que eu quero começar. Como eu falei, começam com uma análise de conjuntura, eu não vou falar sobre isso aqui, tem várias coisas que vocês podem avaliar depois, mas a análise de conjuntura é mais ou menos parecida com a que eu fiz, tá? E aqui, eles explicam no ponto 8 que tem dois blocos de propostas, né? Então, um com reivindicações imediatas da classe trabalhadora na luta contra a ofensiva burguesa e o segundo abarcando o conjunto de transformações pelas quais o Partido Comunista Brasileiro pretende desenvolver a economia brasileira no rumo da reorganização socialista da sociedade. Então, assim, esse primeiro bloco é tipo um bloco de medidas mais emergenciais e o segundo é um bloco de transformações que vão gerar condições importantes para se construir socialismo. Então, o segundo bloco são, por exemplo, políticas que já estabelecem o socialismo, porque a gente está falando de o PCB é um partido revolucionário, não é reformista, então entende que dentro da instituição burguesa você não vai chegar ao socialismo, né? Mas rumo a essa reorganização socialista da sociedade. E aqui vocês já percebem, né? O próprio PCB é um partido que utiliza comunista e socialista, porque quando está falando de socialista, está falando da questão da interação direta no meio do Estado. Mas já vou abrir aqui fazendo uma pequena observação. Eu achei que o programa ficou repetitivo. Eu esperava que quando eu tivesse, vai ter esses dois blocos, eu tivesse uma visão mais direta do que era que a política emergencial e depois as coisas que partem da política emergencial para construir condições. Mas muitas vezes nesse segundo bloco tinha assim exatamente coisas que estavam no primeiro bloco listadas de novo. Então eu não sei se isso fez muito sentido, né, para pegar e para ler o programa. Eu teria reestruturado um pouco diferente, ajudaria a dar uma enxugada, também facilita na legibilidade. Mas pode ser que quiseram repetir mesmo para poder enfatizar um pouquinho mais, né? Então tem algumas coisas que são interessantes para notar nesse sentido, mas eu senti um pouco de dificuldade, particularmente porque eu fiquei assim meio pesando nessa repetição. Mas eu já posso falar pra vocês que tem coisas muito parecidas no programa dos dois, mas tem coisas diferentes também. E eu vou tentar enfatizar, principalmente quando eu parar pra ler o do Léo com vocês. Lembram da Sofia falou isso, o do Léo falou tal coisa. Tá bom? Então, bom, é isso. Mas no geral, gente, eu tenho que falar, o programa de governo tipo da esquerda ao centro, que tá melhor estruturado em termos de texto é o do Ciro, tá? Os outros todos eu senti muito problema de redação, do texto não fluir, do texto ficar repetitivo. O do Ciro tá muito bem formatado, o do Ciro, os títulos em relação ao conteúdo que vem depois fazem muito sentido, tá muito objetivo. Então assim, é isso, cara, eu não apoio o Ciro, mas eu tenho que reconhecer que eles fizeram um bom trabalho de comunicação na formulação ali do programa que foi colocado no site do TSE. E eu acho que isso é algo pra gente ficar alerta pro nosso campo, né? Pra pensar formatação, pra pensar como que se divide, títulos, como deixar as coisas um pouco mais didáticas pra compreensão, porque nem todo mundo vai ler 20 páginas de texto, né? Então, como é que ajuda na leitura dinâmica e coisas assim, né? Então, é um pouco dessa situação. Não tô aqui para avaliar Ciro, não tô aqui para avaliar PDT, gente. Tô aqui para tratar desses programas aqui hoje. Eu fiz uma observação sobre a estrutura da escrita do programa, beleza? E aí vamos aqui continuando com o da Sofia, tá? No ponto 9, meio que resume o que é essa primeira fase, né? Essa primeira fase que é a fase de programas mais emergenciais, né? E ela coloca mesmo, né? Programa emergencial. Então, revogação de todas as contra-reformas e a legislação neoliberal recente, defender uma política que assegure emprego e moradia
Estatização dos transportes públicos e reestruturação da dívida interna. A gente vai notar uma diferença de como essa questão da dívida interna é tratada pelo programa do PCB e o programa da UP, tá? Revogação da lei de responsabilidade fiscal do teto de gastos, criação de uma lei de responsabilidade social, que eu achei interessantíssimo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Transformação do Banco Central no instrumento financiador das políticas governamentais, tanto econômicas quanto sociais. Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Política para acabar com a fome, distribuir a renda, reforma tributária progressiva. E aqui entrou, olha, grandes fortunas e herança. Herança não é mencionado no programa do Lula, né? E o termo grandes fortunas não é mencionado no programa do Lula, mas é mencionado taxar os super ricos, né? Aqui não, aqui foi bem mais específico, né? Então falou de lucros e dividendos, grandes fortunas e heranças. Transações financeiras, isentando da cobrança do imposto de renda a quem ganha até 5 salários mínimos, além de uma política de reposição das perdas salariais, valorização do salário mínimo, aliada à reforma agrária sobre o controle popular e combate permanente a todas as formas de opressão. É um resumão direto, mas tá faltando coisas que tem depois no programa que não estão nesse resumo. Então, depois do programa tem algumas menções a questões de meio ambiente, questões indígenas, que, por exemplo, não estão nesse resumo aqui. Mas, no geral, dá para pegar um pouco a lógica. O ponto 10 é a convocação de uma constituinte de novo tipo. Então, já pensando quais são as políticas que ajudam numa transição revolucionária. Então, não é da transição para o socialismo, é a transição para um Estado revolucionário que possa levar ao socialismo. Muito importante pontuar isso para a gente não cair numa lógica reformista, né? Que eu acabei de falar. Inclusive, artigo meu que vai sair na próxima Jacobin trata justamente disso, né? Então, existem transições que são transições para um estágio que pode ser revolucionário. E tem a transição revolucionária em si. No texto que eu escrevi vai ficar bem explicadinho, bem mastigadinho. E aí fala a estatização e controle público do sistema financeiro, setores estratégicos da economia, monopólio do câmbio e do comércio exterior, socialização dos meios de comunicação, entre outras medidas revolucionárias socialistas. Então, medidas que já criam as condições muito mais próximas para uma ruptura, tá? Dito isso, eu esperava, então, que eu ia ler várias coisas nesse primeiro bloco, né, até aqui. E aí, quando viesse essa parte do programa de transição revolucionária, ia ser coisas mais específicas, mas mesmo nesse bloco aqui, lá na frente, eles repetiram muito do que tá aqui. Então, pra mim, ficou um pouco confuso, porque não ficou muito claro pra mim qual parte é a parte que se pensa que tá se criando condições e qual parte é assim, ó, vamos só resolver um problema bem rápido aqui. Porque se fosse assim, poderia ter ido logo pra segunda parte só falando isso aqui gera isso aqui gera aquilo. Enfim, questão de redação mesmo, não é algo que influencia na leitura política do programa. Mas aqui, ó, programa reemergencial do PCB, algumas coisas que a gente já mencionou aqui. Isso da lei de responsabilidade social eu acho interessantíssimo, né? Porque é pensar o que a gente tem que garantir primeiro. Então, se a casa tá pegando fogo, a gente vai lá e apaga o fogo. E aí, sei lá, gostei muito. Essa parte de lei de responsabilidade social, tipo, nota 10. Gostei demais, porque traz bem essa lógica pra gente das coisas que precisam ser feitas. Então, pra mim, eu acho que já é um ponto muito alto do programa do PCB e terem aberto com isso, eu acho que determina muito do que a gente vai entender aqui, né, na hora de olhar pra outras coisas. Combate ao desemprego. Aqui é uma das coisas que chamou muita atenção, né, porque a Sofia começou a falar da questão das 30 horas semanais e isso parou em notícias. Isso das 30 horas semanais está no programa da Sofia, no programa do Léo e no programa da Vera, tá? Então, os 3 partidos de esquerda radical que têm candidatura própria estão falando de redução da jornada de trabalho semanal, porque essa é uma pauta... essa é uma pauta que é o seguinte, eu expliquei um pouco num dos vídeos recentes do canal, e a gente trata disso muito também no ecossocialismo, porque tem muitos estudos sobre redução da jornada de trabalho e transição, que é uma das áreas em que eu trabalho, né? Mas isso é uma pauta que não é radical. A redução da jornada de trabalho não é uma pauta radical, é uma pauta que em muitos países da social-democracia mesmo, isso é abraçado. Mas ela é uma pauta radical no sentido de que você não alcança sem grande mobilização classista.
Você precisa da mobilização classista. E aí, com a mobilização classista, você vai gerando condições para que a partir dessa pauta de redução, você consiga ir a coisas, né, ir além. Então, ela é uma pauta que, sim, nesse caso específico, ela trata da mais-valia, porque ela altera ali a relação da taxa de exploração, né, entre o tempo de trabalho e o que você recebe em relação a isso, mas ela se torna mais radical a partir das condições geradas. Então, essa é uma discussão, por exemplo, que o André Gotz faz, né, de reformas não reformistas, é uma discussão que a Martha Harnecker faz também. Então, muito interessante que esteja sendo tratado realmente por essas 3 candidaturas. É uma pena que não esteja na candidatura do Lula, né? Então está aqui, né, a semana de 4 dias de trabalho, abertura de concursos públicos. Então tem toda essa questão e promove a criação de postos de trabalho e no caso do programa da Vera, se eu não me engano, ela colocou como promove um outro turno. Né? Então promove, né, essa criação de um outro turno. Então tem formas de colocar isso. Quando Paris fez a discussão para 35 horas semanais, estava sendo algo trabalhado dentro de um esquema que era chamado de work sharing, né? Que pode ser tratado de uma forma mais segura para o trabalhador ou uma forma um pouco de flexibilização e precariedade. Então, só falar da redução da jornada de trabalho não diz tanta coisa. A gente precisa olhar quais são os termos. Por exemplo, vem com uma garantia de emprego, com o objetivo, né, de assegurar emprego pleno. Emprego em que setores? Então tem várias coisas que precisam ser pensadas em relação a isso, tá? Mas são coisas que precisam ser pensadas também em relação ao trabalho doméstico. E aí eu vou falar que todos os programas estão ruins nesse sentido, tá? Então a gente reclamou muito do programa do Lula sobre isso. Tá faltando aquela contabilização do trabalho doméstico não pago na discussão. Tá? Eu sei que é uma discussão que é feita nesses âmbitos, mas não tá explícita nesses programas. A não ser que na minha leitura eu tenha assim escapado uma linha. E aí, se estiver ocorrido, depois que vocês acharem, me falem que eu corrijo, que eu faço a errata, tá bom? Mas eu realmente senti falta dessa discussão e é uma discussão que muito, muito cara pra mim, né? Isso que trabalho muito com questão de reprodução social, é uma discussão que está sendo feita na nova Constituição do Chile. A gente poderia ver isso, né, nesses programas também, de uma forma mais direta. Programas de emprego emergenciais, criação de frentes de trabalho urbanas e rurais associadas à obra de saneamento. Então, assim, criação de empregos pensados numa infraestrutura direta, inicial. O programa do Léo vai tratar disso também. O programa da Sofia, assim, bem que assim, Sabrina, deixa eu te conquistar. Aí falaram de expansão de malha ferroviária nacional. Aí fica... Amo essa discussão. Vocês viram, né, que na terça-feira eu tava batendo nessa tecla sobre o programa do Lula. Vamos falar de trem, por favor. Então, tá bem enfatizado no programa do PCB aqui, tá? Acabar com a fome, então tem várias propostas interessantes sobre isso aqui. E reestatização das empresas estratégicas, que é uma discussão que a gente sabe que é possível, né? É possível fazer essa reestatização. É possível você, por exemplo, tirar do mercado financeiro e trazer de volta para uma empresa 100% pública e, né, de capital fechado. Então, existem mecanismos para que isso sejam feitos. Não são necessariamente mecanismos de expropriação. Tem mecanismos comuns até do próprio capitalismo. Então, tem coisas assim. Essa questão do piso salarial e salário mínimo do DIEESE, as 3 candidaturas meio que flertam com essa discussão do salário mínimo do DIEESE, mas de formas diferentes. Então aqui se fala de piso salarial no Serviço Público Federal, já no programa da Vera já se trata um pouco da discussão do salário, programa de valorização do salário mínimo, fala diretamente dessa forma. Então eles vão variar um pouco. Mas eu acho importante a gente mencionar uma coisa sobre a estimativa do DIEESE do salário mínimo, tá, gente? Não é o salário mínimo individual, é o salário mínimo socialmente necessário para uma família de 4 pessoas. A não ser que eles tenham mudado a metodologia, eu não tô sabendo, tá? Então, no vídeo que a gente tem no canal
que é o, né, salário mínimo, salário de miséria, a gente fala, e eu acho que esse vídeo, por ser antigo, tá com um número completamente do que ele é hoje. Ele deve estar tipo uns 4 mil reais, hoje tá mais de 6 mil, né? Pra gente ver a situação que tá no Brasil. Então, o Diese faz o cálculo de acordo com a cesta básica. Tipo, o que você precisa para viver o básico na sociedade brasileira hoje, numa família, né? Então, esse é o salário mínimo socialmente necessário. Então, usar como base, a gente tem que pensar que o salário mínimo ele é individual, da pessoa que recebe, mas a base de IES está pensando algo um pouco mais amplo do que o salário mínimo individual. Como isso parte para um critério para subir o salário mínimo individual, ajustar exatamente a mesma coisa, ou um pouco a menos, ou um pouco a mais, aí depende, né, do que está sendo proposto concretamente. Faz sentido para vocês o que eu estou explicando aqui? Ou tá meio perdido? Né? Preciso muito de feedback de vocês, gente. Aí me ajuda eu me situar se as explicações estão boas ou se não estão, tá bom? Reforma tributária, então isso está presente no programa de todos estão falando de reforma tributária progressiva, né? Inclusive o Lula. Então é algo que a gente sabe que tem um peso muito grande na sociedade brasileira e eu acho que vai trazer bons debates aí, independente do governo, porque mesmo se a gente tiver, né, que enfrentar alguma coisa muito horrível mais pra frente ainda, a gente sabe que tem um nível de discussão na sociedade para entender que a reforma tributária progressiva precisa ser feita. Isso é daquele tipo de pauta que é uma pauta popular. Tipo, a população quer isso aqui. A população quer isso aqui, tá? Terra e agricultura, então tem uma discussão de regularização imediata de assentamentos rurais, demarcação e regularização das terras dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Eu teria colocado aqui como, né, povos, comunidades tradicionais, porque vai para além, né, das ribeirinhas. Então tem, por exemplo, comunidades extrativistas, então ficaria um pouquinho mais ampla a linguagem aqui. Incentiva a redução do uso de agrotóxicos nas plantações. Eu vou te falar, eu achei esse ponto muito fraco. Porque a gente fala de banir agrotóxico. Então, assim, de todas as coisas legais, radicais e ousadas que tem no programa, isso aqui ficou muito ameno. Incentivo à redução, né, do uso de agrotóxicos nas plantações. Então, a gente incentiva o quê? Também não sei nem o que significa esse incentivo. Tipo, é uma campanha de educação? Tipo, preços, não tá muito claro. E tenho certeza absoluta que eles concordariam em trazer essa pauta para um campo um pouquinho mais radical, né? Por exemplo, de uma campanha nacional contra os agrotóxicos, que tem uma pegada bem mais radical do que tá colocada nessa frase aqui. Mas essa parte de incentivo à agroecologia, Lara, a gente vê logo depois, quando fala combinando apoio à agricultura familiar, fomento a organizações cooperativas para a produção agroecológica, né? Então, armazenamento e escoamento de gêneros para alimentação e a produção estatal. A outra parte está muito boa, né? A outra parte está muito boa. Agora, falar incentivo à redução do uso de agrotóxicos nas plantações, né? Vamos colocar logo. A gente quer fazer uma transição da agricultura baseada em agrotóxicos para uma agricultura 100% orgânica. A gente está falando, esse programa fala de socialização dos meios de comunicação, esse programa fala de estatização das empresas estratégicas, por que não, né? Por que gostaria de colocar, né, também essa parte da gente fazer uma transição para uma agricultura 100% orgânica? Para mim tá no mesmo patamar de ousadia. Aliás, tá no patamar abaixo de ousadia. Né? Para parte de uma agricultura 100% orgânica, eu acho que é muito mais fácil de implementar. Então, é um pouco disso. Sobre moradia com fisco sem indenização de imóveis ociosos nos grandes centros urbanos, aliados a um vasto programa de reforma e construção de habitações populares, de forma a superar o déficit habitacional no período de 4 anos. Acho completamente possível, viu? Superar o déficit habitacional no período de 4 anos se você tem uma política muito boa de tratar dos imóveis ociosos. E aí eu acho que isso aqui é um pouco atrelado com alguns outros pontos que foram feitos anteriormente aqui, que é de própria infraestrutura, né? Então não ficou muito claro outras coisas de infraestrutura de reforma urbana, mas tá aqui, ó, reforma e construção de habitações populares. Coloca isso junto com o processo de realmente expropriar imóveis que não estão cumprindo sua função social. É isso. Muito bom.
Isso aqui gera um bafafá horroroso na sociedade, porque daí, né, a galera, o especulador imobiliário vai ficar maluco. Maluco? Como assim? Imóvel ocioso no grande centro urbano sem indenização. Então ocupa. Tá ocioso? Então faz valer. A realidade muito concreta é essa, né? Se você achou ruim, dá função social pro seu imóvel. Se você não quer perder o imóvel porque confisco sem indenização, então dá função social pra ele. Ah, então vai ter que baixar o aluguel. Ah, então vai ter que colocar gente pra dentro. Então é um jeito de pressionar, inclusive. Não é uma lógica de falar assim, você propõe isso aqui, aí a classe imobiliária vai dar um golpe ou algo assim. Dependendo da construção política que você faz aqui com o povo, você simplesmente pode utilizar isso para falar para a classe imobiliária assim, põe o povo para dentro, né? Então, tem coisas interessantes aqui. Provavelmente aqui dentro dava para colocar alguma coisa sobre controle de aluguel, né? Alguns outros pontos aqui, mas são compatíveis, né? Não é uma questão de incompatibilidade com o que está escrito aqui, seria algo para complementar. Aqui no ponto de saúde pública se fala de revogação dos contratos das OS no setor, maravilhoso, essencial, isso tem sido um problema muito debatido de presença de OS nos setores mistos da economia brasileira, né? Então, educação, saúde, né? Educação, saúde, pública, privada, e assim por diante. Então, isso é importante. E aí o outro ponto aqui é estatização de todo o setor privado da saúde. Então, nesse caso aqui, está falando de uma saúde 100% pública como parte do programa emergencial, que é bastante ousado, tá? Achei fundamental falar de proibição das comunidades terapêuticas, porque é algo que a gente ficou meio que na dúvida ali no programa do Lula, né? Tipo, parece que é possível dialogar com a comunidade terapêutica dentro do programa do Lula. Aqui não, aqui tá muito explícito falando que é um problema. Desmonte a lógica neoliberal que vai para dentro, né? Então tem estragos, são estragos de infraestrutura e tem estragos de lógica, de organização e de expansão, né? A educação faz a revogação da reforma do ensino médio, das escolas cívico-militares, fim do vestibular, estatização das instituições de ensino superior. Então aqui, mais uma vez, é a pauta muito parecida com a da saúde. Então vão ali e estatizam também as instituições de educação privadas, tá? No ensino superior. Então não é a escola privada aí do seu bairro, né? Escola, tipo escola particular, de ensino médio, tá falando especificamente de ensino superior, né? Aí vamos ver assim, né? Ou seja, é peitar Estácio, né? Peitar Camburi, é peitar uma galera muito grande, a que a gente sabe faz parte da alta burguesia brasileira, né? Então, é isso. E aí tem a questão da PUC, cara. Porque a PUC é um outro patamar, né? Porque a PUC é o patamar em que você tem isso, mas a PUC ela é muito inserida no sistema acadêmico como um todo, né? De produção de pesquisa. A PUC é um dos casos mais complicados. Eu acho que peitar uma Anhanguera, um Mackenzie é até mais fácil do que peitar a PUC. Peitar a PUC é difícil. Cultura, criação de espaços culturais nos bairros, eu acho muito importante. Isso aqui se atrela a muita discussão que a gente faz no sentido de liberar o tempo, né? Então você trabalha menos horas semanais, você libera o tempo para onde que as pessoas vão. A gente quer que as pessoas se engajem em espaços em que elas possam ter vida coletiva e aí vida comunitária, e que daquilo ali possam surgir outras formas de organização, que isso auxilie em questões de consciência. Então espaços culturais nos bairros são muito importantes, e esse tipo de atividade em que vão se engajar costumam ser atividades de baixo carbono. Então, pra gente que trabalha com transição climática, isso também é interessante, né? É isso. Política de combate às opressões é basicamente o que está no nosso eixo, tá? Com inclusive esse destaque da liberdade do culto religioso, defendendo a legalização do aborto, muito abertamente, muito importante. Isso também está no programa do Léo, tá? As coisas que eu não tô mencionando no programa da Vera não é porque tá ou não tá, é porque eu tô focada no do Léo e da Sofia, tá? Só lembrando disso aí. É uma coisa ou outra que, assim, tô lembrando do da Vera, que eu li tem uns dias já, que eu vou mencionando. A parte de pessoas com deficiência que eu achei, sim, específica.
que é positivo. Então, tem alguns programas mais diretos, coisa que a gente sentiu um pouco de falta ali no programa do Lula em alguns aspectos. Então, garantia de ledores, intérpretes de Libras, mediadores concursados em todas as escolas e universidades. Então, né, a questão da acessibilidade na educação, né, colocar Libras como, né, Libras de língua brasileira de sinais e Libras táteis como disciplina obrigatória nas escolas. Imagina assim, isso aqui pra mim é revolucionário, tá? A questão da língua, ela é muito fundamental pra gente pensar o fortalecimento da classe trabalhadora. É muito fundamental. Então, isso aqui pra mim seria muito, muito, muito interessante. Sobre transportes aqui tem, né, a gente já falou de malha metroferroviária, transporte de passageiros e cargos para o país, maravilhoso, isso no programa da Sofia. Estatização do setor de transporte coletivo de passageiros, com imediata redução da tarifa ao custo operacional do setor, então para tirar o lucro da lógica, com a meta de alcançar a tarifa zero. Então isso aqui é muito viável, exceto que a parte de estatização do setor de transporte coletivo de passageiros também, né, enfrentamento à máfia, e isso também passa por questões dos estados, não é uma questão simplesmente federal. Então tem coisas dos estados, tem coisas das cidades, então é algo muito intersetorial em termos de jurisdição, tá? Segurança Pública falaram, né, exatamente o que a gente queria ouvir: fim da política de guerra às drogas. Então, descriminalização do uso de drogas com legalização da maconha a curto prazo, desmilitarização completa da segurança pública, tá? Então, aqui fechou. Achei bom quando falaram aqui da adoção das 16 medidas contra o encarceramento em massa do IBC-CRIM também. Tem umas questões de reforma política, fim do Senado, instituição de parlamento bicameral. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque aí tem que ter uma discussão um pouco mais ampla de função do sistema bicameral e unicameral. Mas eu entendo que isso aqui deve ser a posição geral do PCB sobre isso aqui. Mas a parte interessante é a reversão da reforma eleitoral do Eduardo Cunha. Justiça, Memória e Verdade, que é um ponto que também está ali no programa do Léo. Então, ir atrás, né, de arrancar a anistia dos torturadores. Eu sou totalmente a favor disso. Eu acho absurdo. O sistema de anistia foi um total absurdo. Então, nesse sentido, tá bem juntinho, tá? O programa dos dois. E é isso. Vários morreram sem serem responsabilizados. Então, tá passando da hora de revogar isso. Passando da hora. Sobre comunicação, se fala de redução do prazo de concessão pública dos grandes meios de comunicação para 5 anos, tendo em vista a sua estatização a longo prazo. Então, anteriormente, quando fala de socialização, isso é uma questão um pouco mais gradual, não é uma questão muito imediata. Então, vai se pensando as coisas que são necessárias para esse processo. Sobre política internacional, muito bom fortalecer a Unasul, ampliar o Mercosul, inclusive, né, reverter a suspensão da Venezuela, críticas à OTAN, OEA, Cúpula das Américas, defender o fim do Conselho de Segurança, tudo questão muito básica, muito importante que qualquer marxista deve defender, qualquer marxista latino-americano. Tem um pouquinho mais de análise de conjuntura aqui. E aí entram, né, no que seria então, a segunda parte do programa, que não é o programa emergencial. É a parte que vai construir o poder popular na luta. E aí se estabelece que, então, assim, é preciso que a luta da classe trabalhadora e do povo pobre se dissemine e organize em patamares cada vez mais elevados, rumo à substituição dos poderes atualmente existentes pelo poder popular direto das massas. Eu não gosto dessa palavra substituição. Eu acho que ela não é uma palavra muito dialética. Então é sempre melhor quando a gente fala superação, né? Superação através do próximo, porque aí a gente tem uma noção um pouco maior de progressão dialética. Mas enfim, tomando suas próprias mãos, a solução dos seus problemas, a gestão da vida econômica e social. Mas para que isso você quer seja uma possibilidade, é preciso que tal perspectiva se dissemine desde já no interior de cada luta da classe trabalhadora e do povo pobre, que se organize na perspectiva da luta pelo poder. O que significa aqui? Criação de condições para o poder popular. Então, coisas que ajudem a construir o poder popular para o momento revolucionário. Você não tem revolução sem poder popular, né? Então,
A lógica é bem essa mesmo, né? Continuando, né? Então a gente fez essa parte aqui. E aí vem, né, essa discussão da convocação de Assembleia Constituinte de novo tipo. Isso está no programa do PCB e no programa da UP. Aqui entra uma coisa que eu vou fazer uma observação. Eu tenho um pé atrás com essa discussão, tá? Então, cabe ao PCB e ao UP defender essa discussão, mas eu realmente acho que o Brasil não está no momento para isso aqui. Então, faz sentido essa discussão baseado numa premissa, que é a premissa de que um Brasil que elege a Sofia para presidenta, ou um Brasil que elege o Léo para presidente, é um Brasil que está pronto para isso aqui. Vocês entenderam? Um Brasil que não elege, que elege o Lula ou um Bolsonaro, não está pronto para isso aqui. Então, o que eu acho que é interessante é que a construção social, política, para poder eleger uma presidenta, um presidente socialista, é a construção que também é necessário para que a gente chegue num ponto de falar de uma constituinte no Brasil que realmente vale a pena. Fez sentido o que eu falei para vocês? Porque o que eu tô falando? Se isso aqui tivesse no programa do Lula, eu ia falar, que loucura! De jeito nenhum, não pode. Porque um Brasil que elege a chapa Lula-Alckmin não tá pronto para uma discussão de constituinte. Então eu não posso. Então nessa conjuntura atual, por exemplo, eu não defendi o que eu via uma galera defender assim, impeachment do Bolsonaro com nova Constituição. Eu, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, uma nova Constituição como parte de um programa de um governo socialista que foi eleito, significa que a consciência política da população avançou ao ponto de que essa Assembleia Constituinte realmente poderá representar interesses classistas. A gente não vai às ruas pedir Assembleia Constituinte hoje. A gente não vai. Eu sou contra. Eu sei que existem pessoas no meio marxista que defendem. Eu sou contra. Porque isso seria, na verdade, piorar a situação que a gente já tem com a nossa Constituição atual, tá? Então, e entendendo que, no caso do Chile, em que você teve processos de ebulição social que geraram demanda pela Constituição, que é uma demanda extremamente legítima, porque a Constituição atual do Chile é muito pior do que a que a gente tem hoje, porque a Constituição atual do Chile é uma Constituição, né, herdeira direta da ditadura, a necessidade era muito grande, mas o risco dessa Constituição não ser aprovada agora, porque estão achando que é progressista demais. Então, assim, mesmo o Chile, que teve ebulições progressistas no último período, enfrenta muitas dificuldades em relação à crise de representatividade, fake news, reestruturação da direita, que atrapalha esse processo. Beleza, bora lá. Questão de sistema judiciário com juízes elegíveis e com mandato fixo e revogável. Legal? Aqui eu achei que ficou bom, foi assim, sob controle social, ou seja, elegíveis e revogáveis pelo poder popular em sua respectiva jurisdição. Muito importante isso aqui, porque eu vou mencionar um pouquinho mais disso agorinha, essa mania da gente falar, controle social, controle popular, não falou o que significa de metodologia. Aqui tá bem claro. Então, assim, um ponto de clareza excelente, tá? Aí a questão, né, associação dos meios de comunicação, estou já falando de uma pauta um pouco mais avançada do que simplesmente rever as concessões. Mas fala, por exemplo, da questão de organizações sociais dos trabalhadores e do povo pobre, né, poderem construir seus veículos próprios, que eu acho que é um ponto interessante pra gente tratar aqui também. A parte de segurança pública aqui tá bem mais avançada do que a gente viu no programa do Lula, então realmente fala de extinção da polícia militar, uma completa desmilitarização, reestruturação realmente, marco civil unificado. Mas aí, por exemplo, controle direto da população trabalhadora com participação popular direta, organizada e coletiva da segurança pública. Isso não tá muito claro pra mim o que significa, tá? Então, diferente daqui no anterior, em que o controle social ficou claro para mim, aqui não ficou tão claro quais seriam os mecanismos, tá?
Nesse ponto de Forças Armadas, eu destaquei um pouquinho essa questão sobre programa de desenvolvimento e construção submarina de propulsão nuclear e da aquisição e fabricação no Brasil dos caças Gripen, garantida a transferência de tecnologia. Super específico, mas como eu tô por fora, eu não sou do PCB, então eu tô por fora de como que essa discussão foi feita. Muito específico, mas aí entra na questão, eu trabalho com energia nuclear, e eu sempre acho que a discussão sobre todas as tecnologias nucleares, bélicas ou de energia, precisam ser feitas com muito cuidado. Então, é isso, vou só jogar isso aqui. Mas eu não sei o contexto dessa discussão, porque que algo tão específicozinho está sendo defendido nesse, né? Um tipo específico de caça, um tipo específico de tecnologia submarina. Então, é um pouco isso. A parte de transformação econômica eu tenho acordo com uma porrada de coisa que está aqui. Eu achei esse ponto 21 muito interessante e eu queria destacar essa parte que eu coloquei em amarelinho aqui para vocês, que proveremos ações para o controle imediato da inflação por meio da gestão pelo Estado dos preços administrados, como o dos combustíveis e outros, do controle de câmbio para as cadeias produtivas que utilizam insumos importados e da retomada do uso, né, dos estoques reguladores. Eu acho que é da retomada tá faltando um desenho aqui. E aí, essa é uma discussão que está sendo feita com muita força na Europa no momento, por conta do que é chamado da crise do custo de vida, né, da cost of living crisis. E essa discussão envolve tanto a questão da inflação, que é algo que está atravessando todos os setores, quanto questões de escassez também. E saiu um artigo muito bom que foi coescrito por uma economista, uma das minhas economistas favoritas, que é a Isabella Weber, que saiu no The Guardian recentemente, que, né, fala bem especificamente que isso é um caminho muito importante para controlar a inflação. Então, em vez de falar de juros, falar dessas outras medidas de controle. E aí, quem lê inglês, eu recomendo. Eu dei retweet, tá? Então, se você falar no meu Twitter, não Tese11, no meu, que é @SAFBF, você vai encontrar, acho que de uns 2 ou 3 dias atrás, o retweet dessa matéria do The Guardian, tá? Então, fica a dica. Tem toda a parte da dívida interna, que é praticamente o ponto 22 é uma análise de conjuntura da dívida interna, o 23 é a proposta, que é uma reestruturação da dívida interna, realização de uma investigação sobre a formação da dívida mediante a criação de uma comissão especial para analisar todo o processo de sua constituição, juros especulativos, corrupção, etc. O objetivo é realizar um processo de reestruturação do passivo do endividamento e sua substituição por títulos de longo prazo da dívida que for efetivamente reconhecida pelo Estado no processo de transição da economia. Já vou falar. Essa discussão aqui no programa da Sofia está muito superior ao programa do Léo. Muito superior. Saiu do clichê da terminologia da auditoria cidadã da dívida, que é o que está ali no programa do Léo, que eu achei limitante, porque acaba entrando muito na lógica do gráfico de pizza, e eu não entro nessas brigas da CD com a galera da MMT, eu entro nas partes específicas de coisas que não fazem sentido para mim. Então, a lógica de misturar o pagamento, né, inicial do empréstimo, da dívida, e os juros e a amortização. Coloca isso tudo no mesmo canto e fala, olha aqui, se a gente faz a auditoria da dívida, a gente libera tudo isso do orçamento, não faz o menor sentido. Como eu ia dizendo, eu gostei mais da linguagem do programa aqui. Eu achei que fugiu do clichê da linguagem ali da auditoria cidadã da dívida, que muitas vezes, para mim, representa mal parte dessa discussão da dívida interna. Aqui, eu acho que tá uma discussão que faz sentido para mim. Tem que realmente reavaliar coisas, mas não precisa tratar como se tivesse assim, zero transparência na dívida. Tem transparência, você pode ir lá, você pode puxar coisas, você pode verificar coisas, mas é importante investigar elementos específicos da formação dessa dívida. E uma das coisas que eu acho que demonstra, que está mais rebuscada aqui no programa da Sofia, é justamente essa discussão, né, um processo de reestruturação do passivo do endividamento e sua substituição por títulos de longo prazo da dívida que foi efetivamente reconhecida pelo Estado no processo de transição da economia. Então, assim, achei que gostei. Então, assim,
Quando eu chegar nessa parte no programa do Léo, eu simplesmente vou falar pra vocês, olha, tem esse linkzinho que eu colei aqui, né, do... Ué, eu não colei um link pra vocês? Ah, é, aqui, né, do artigo do fevereiro sobre isso. Vou colocar aqui um link de um fio do Decate. O Decate já é da MMT, assim, bem abertamente, mas faz bem sentido aqui. E a Júlia vai colocar no Discord, então aparece no nosso Discord, tá, gente? Porque todas essas coisas que eu vou colocando aqui vão ficando lá arquivadinho pra vocês também. E aí, tipo, já entendam que a parte que eu não gostei disso no programa do Léo é porque eu achei que ficou melhor no programa da Sofia. Então tá um pouco mais. É meio grego? É meio grego. Eu só me identifico quando eu bato o olho e vejo porque eu sou formada em economia. Então, como uma pessoa formada em economia, isso aqui faz sentido pra mim. Eu tive que estudar essas coisas, né? Mas economia é uma dessas áreas que sem um pouquinho de formação a gente se perde muito, né? Parte de empresa estratégica, bem parecido com várias outras coisas que eu digo. E aí entra em áreas, né, importantes, né? Então, telecomunicações, setor elétrico, bancos estaduais, etc. Minérios. Então, retomar o patrimônio público para essas empresas. Então, Petrobras 100% estatal. Uma coisa que eu achei meio... Aproveitando que tem gente do partido aí assistindo a live. A mesma coisa que eu tive com o programa do Lula, né? Estabelecer o monopólio do Estado. Tudo bem, isso aqui. Sobre a exploração das riquezas minerais e da biodiversidade. Eu sempre fico um pé atrás quando leio exploração e biodiversidade junto. Porque para mim isso passa por uma lógica de transformar mais coisas em recursos. Né? Então, um bem que também pode ser explorado, por isso que ele também é valioso. Então, e ainda fala assim, vantagens comparativas. É ruim do jeito que tá aqui, assim, por si só? Não, mas falta uma qualificação pra eu ficar assim, tá tudo bem. É aquela coisa. O que, sendo quem é, a gente sabe que o diálogo tá aberto, não vai vir coisa horrorosa, né? Mas da forma que tá escrita aqui, eu acho que é isso que a Júlia falou. Precisa de um aprofundamento para eu entender exatamente se eu concordo ou não concordo com o que tá posto aqui. E vocês sabem que nessa área, gente, essa é a minha maior área de especialidade. Então, vocês notam que quando eu tô lendo os programas e entram em todas essas questões ecológicas, eu já fico assim, ai, porque no geral não tem nada que eu li até hoje, fora o que eu mesma ajudei a escrever, que foi o que o pessoal entregou pro Lula, que eu batesse o olho e falasse, não, tá no ponto isso aqui, tá blindado, não tá blindado. Né? Então, nesse momento, a linguagem aqui não tá blindada. É o que eu tinha que falar assim, tá bom, pode melhorar. É isso. Nova política industrial e tecnológica, importante, tem um pouco do apanhado aqui da desindustrialização do Brasil, algo que também foi discutido no programa do Lula. Desenvolvimento de nova política industrial, então tem coisas super interessantes, inclusive retomar o programa Missão Espacial Completa Brasileira. Sou fã, adoro, acho que vale muito a pena. Pensar o sistema, né, do que são as coisas necessárias para a gente produzir. E aqui, o ponto 30, eu destaquei para vocês assim, tá? Serão retomadas políticas de proteção à indústria brasileira. Será iniciado um processo de transição da indústria automobilística com a introdução de motores elétricos para carros e caminhões e a migração para a produção de veículos para transporte coletivo de massa públicos. Aí eu tava esperando mais uma frase. E aí ela não veio. E aí quem me acompanha já sabe o que me incomodou nisso aqui. Por quê? Parece que a gente está introduzindo uma diversificação no setor automobilístico, né? Então, um processo de transição da indústria automobilística com a introdução de motores elétricos. Isso não é transição, gente. Tá? A transição da indústria automobilística é uma transformação muito profunda ao ponto que o carro se torne cada vez mais obsoleto. Então, quando eu leio introdução de motores elétricos para carros e aí todas as outras coisas, o que eu estou lendo não é transição, eu estou lendo diversificação. Isso é um problema que a gente encontrou no programa do Lula também, e é um problema que na parte energética também está presente no programa do Léo.
Então, assim, eu acho que a esquerda brasileira como um todo precisa compreender a diferença entre diversificação e transição, tá? E isso, o Thiago tá falando o título do meu artigo, né? Carros elétricos não vão nos salvar. Eu escrevi esse outro artigo que vai sair bem em breve, meu sobre transição, eu explico a diferença entre diversificação e transição. E eu acho que isso tem sido um dos maiores déficits da esquerda brasileira nesse debate, é confundir diversificação com transição. Então aqui eu estou vendo uma diversificação da indústria automobilística, não necessariamente uma transição, tá? Falar assim, a migração para a produção de veículos para transporte coletivo e de massas públicos. Mas quais são as estruturas aqui para a gente pensar o carro em si, né? Então, para mim é muito mais vantajoso a gente sair tirando o carro e dedicar essa introdução de motores elétricos e os minérios em quantidades muito limitadas que a gente tem disponível já para a expansão do transporte coletivo e, né, da massa de transporte público no geral. A gente não tem esse tempo para introduzir e depois migrar, sacou? E aí isso tá explicadinho nesse artigo meu. Então, tem uma boa intenção aqui, mas precisa melhorar, né? Fortemente incentivar o desenvolvimento da geração de energia de fontes solar, eólica e outras fontes renováveis e desincentivar a geração de energia pela queima de combustíveis fósseis como carvão e petróleo. Mais uma vez, o problema do incentivo. A gente encontrou isso lá naquele outro artigo que falaram que já corrigiram sobre agrotóxico, né? Eu não quero incentivar e desincentivar, eu quero transicionar, né? Então, incentivo é muito fraco. Muito, 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 muito fraco. Então, a gente precisa de infraestrutura, criação de nova infraestrutura de geração de energia solar, eólica e outras fontes renováveis dentro de um programa nacional de energia, dentro de um programa nacional de transição. O que está faltando no programa da Sofia, ao meu ver, é uma discussão realmente de onde tudo isso aqui passa por transição. Várias dessas coisas aqui sobre indústria, por exemplo, poderiam ter inseridas numa discussão de transição. As coisas sobre redução da jornada de trabalho poderiam ter inseridas numa discussão de transição. A transição ecológica, ela é um forte, ela ajuda a conectar pautas. E aí eu vejo e eu fico assim, incomodada, porque aí os probleminhas, as contradições que eu encontro aqui e ali seriam mais facilmente corrigidas se a gente estivesse dentro, né, de um programa de transição. E aí, né, desincentivar a geração de energia pela queima de combustíveis fósseis como carvão e petróleo. O que significa? Para mim, isso significa, por exemplo, o tratado que está sendo construído, que é um programa, né, que é um tratado de não proliferação de combustíveis fósseis. Que, né, eu apoio esse tratado, inclusive vem coisas por aí sobre isso aí. O que o Petro está propondo na Colômbia. Desincentivar aqui para mim não é suficiente. Então é uma das coisas em que eu acho que faltou ousadia no programa. Tem bastante ousadia em outras partes que eu, né, reconheço. Aqui acho que precisa melhorar. Parte de investimento público em pesquisa e desenvolvimento é essencial, ciência básica essencialíssimo, porque o capitalismo não gosta de investir em ciência básica. Então tem coisas muito interessantes nesse sentido aqui. Né, uma capacitação de pessoas que vão estar ocupando empregos estratégicos nessas áreas. Também acho importante. Poderia estar dentro de uma discussão de transição de empregos. Poderia, mas não está. Então, enfim. Se eu tivesse tempo, eu ia fazer talvez uma conversa assim, mais ampla com os candidatos sobre isso. Mas é uma das questões. Outros pontos eu acho que assim, estão mais ou menos na mesma linha. Aí as coisas estão repetitivas de novo. Reforma tributária, imposto progressivo. Aí já detalho um pouquinho mais. Então, as coisas que eu já destaquei antes mesmo para vocês. Falando de reforma da Previdência. Aí fala do que é a questão, né, de realmente atualizar questões trabalhistas no Brasil. A parte da educação aqui também tá repetindo algumas coisas de antes, trazendo algumas coisas novas. Tem muita análise de conjuntura entre as coisas. Então tem a proposta e às vezes vem uma análise de conjuntura antes. Então por isso que a coisa fica oscilando um pouquinho, né, na hora da discussão em si. Então, por exemplo, ponto 39, ele é mais análise de conjuntura do que assim, a proposta em si. A proposta em si a gente viu um pouco anterior no texto.
Aí vem a parte 40, né? O transporte coletivo é um verdadeiro caos urbano, enquanto o transporte de mercadorias é irracional, uma vez que no país de dimensões continentais como o Brasil, o transporte de mercadorias deveria ser feito através da rede ferroviária, mais rápido e mais barato, e não por estrada de rodagem. Então você tem uma análise de conjuntura e você tem a proposta. É uma dessas questões que eu pensei um pouquinho que no texto dava para deixar um pouquinho mais alinhado. Volta aqui a questão da lei de responsabilidade social, que a gente já elogiou lá no começo, né? E aí eles detalham um pouquinho mais sobre o que isso quer dizer. Traz de novo a questão das jornadas de trabalho, traz de novo, né, a questão de como que é a aposentadoria em relação a homens e mulheres, traz a questão da licença maternidade e regulamentação e ampliação da licença paternidade, que eu achei muito importante. Que é uma das coisas que são essenciais nessa discussão e que traz de novo nessas diferenças de gênero para dentro da conversa. Previdência, né, e assistência social. E aí vem, né, um pouco dessa questão sobre auxílios emergenciais, essas formas de cobertura mais diretas para os problemas que a gente tem hoje em dia na sociedade. Tem uma parte específica sobre trabalhadores de aplicativos que eu achei legal, meio que inovadora, importante. Então, criação de uma empresa pública de intermediação por meio de aplicativos de transporte de passageiros e cargas. Acho da hora. Tem uma discussão que pode ser feita sobre socialismo de plataforma e coisas assim, planejamento. Quem trabalha com planejamento ama ver essas coisas assim, vê um grande potencial. É onde a tecnologia pode nos ajudar se ela estiver sob uma perspectiva social, emancipada e não voltada para o lucro e para os acionistas. De novo, o ponto de abastecimento alimentar e estoque regulador, que a gente viu anteriormente também. Ou seja, como eu disse, as coisas vão voltando no programa, né? Mais um pouco sobre o que a gente viu sobre reforma urbana, mais um pouco sobre educação, só que mais detalhado agora. Então, por exemplo, reajustes dos salários para os profissionais de educação, recuperação e ampliação das verbas para as universidades federais e verbas do Fundeb, e assim por diante. Saúde tá meio que, né, das mesmas críticas ali. Criação dos conselhos populares de saúde, que eu achei muito interessante. Gosto muito da política de conselhos, acho que é uma política que é muito importante para a gente enfatizar numa política realmente mais radical, então é um ponto positivo que a gente encontra aqui. A parte aqui de direitos das pessoas com deficiência, mais uma vez, repete várias coisas que estão ali antes e acrescentam mais coisas. Então, por exemplo, atendimento médico, vacinação da pessoa com deficiência com alto nível de dependência no próprio domicílio. Então, pega lá e acrescenta. Então, tem várias coisas sobre isso também. Transportes volta lá. Gente, toda vez que eu li malha ferroviária, eu destaquei, tá? Vocês me entendem, vocês me conhecem, tá? Então, é isso. Fluvial é um modal bom de usar? Depende. Depende. Fluvial depende da região, fluvial depende do tipo de estudo de impacto ambiental que precisa ser feito, o que a gente vai avaliar em termos de biodiversidade, como é que vai ser o modo de combustível, qual que é a integração direta entre as comunidades que estão dentro daquele eixo fluvial ou não. É um pouco disso. Até trem-bala é uma coisa que tem que ser discutida. Eu amo um trem de alta velocidade. Amo. Sou apaixonada. Mas, por exemplo, trem-bala também tem consequências, né? Também tem um impacto ambiental. Então, as coisas precisam ser construídas de uma forma a não sair atropelando processos. Só porque, a tecnologia é avançada, é melhor do que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem que ir pensando em alternativas. E várias coisas estão no meu artigo sobre transição. Aqui é o mesmo incômodo que eu senti ali na hora, né? Tipo, defesa, poderia ser simplesmente defesa da biodiversidade da Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pampas, né? Caatinga e Pampas. Ficou assim, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado e todos os biomas do país. Eu podia colocar Caatinga e Pampas. E por que esse dos recursos naturais? Não precisava disso aqui. Podia ser defesa da biodiversidade dos biomas brasileiros, e aí citando os biomas, tá? Então é isso. Os meus incômodos. Essa parte aqui, que entra em mudança climática especificamente, tem coisas importantes, apesar de que, assim, o que foi citado em maioria ainda tá vago na minha opinião.
de cientista climática. Mas assim, uma das tarefas de cientista climática é de reclamar de tudo, que tudo tá vago. A gente quer tudo muito específico, a gente quer tudo pra ontem, tá? Então, aguentem, é assim que a nossa cabeça funciona. Serão reforçadas ações voltadas para a redução, como melhoria dos processos produtivos, combate ao desmatamento, promoção de ações de reflorestamento, fortalecimento da ampliação das ações de coleta e reaproveitamento de resíduos sólidos. Tudo isso é importante, mas assim, já que a gente está citando tudo isso aqui, poderia ter citado, por exemplo, o papel da pecuária. Seria importante. Aí, o que eles falam? Aí eles trazem a escala da atividade da pecuária como uma redução. Eu acho que seria interessante pensar como é que a gente casa isso aqui com o agronegócio em si. O que é a discussão? Porque redução da escala da atividade pecuária é o quê? Menos boi? Tipo, é menos boi? Ou a gente vai pensar aqui o sistema de exploração geral, o que conecta a exploração pecuária dos animais com uma pauta mais avançada de animais em si, né? Caberia aqui casar a pautinha. A gente gosta muito na questão climática de casar essas pautas. Falar, olha, a gente ganha nisso e a gente ganha naquilo também. Então seria uma oportunidade de colocar alguma coisinha um pouquinho mais avançada aqui. A Constituição do Chile lá tá colocando que todos os animais são sencientes, né? Coisas de proteção, tal, programa de reciclagem. Mais uma vez, redução da geração de energia pela queima de combustíveis fósseis. E aí a promoção da geração de energia, tipo, problema de transição de matriz energética, eu acho que necessitava um parágrafo mais específico. Então aqui teve alguns problemas de estar vago, quase que tá melhor do que eu tá no programa do Lula, mas poderia estar melhor também, porque a gente é dessas. Promovidas restrições crescentes à produção e consumo de produtos descartáveis de plástico. Acho que é um ponto muito importante ser trazido, mas é um ponto que é diferente na abordagem, né? Porque o nosso maior problema de plástico não são os produtos descartáveis em si. Não são o plástico de uso único, são as embalagens de plástico. Então, a maior parte do plástico que a gente consome, a gente consome indiretamente, a gente consome na embalagem. Então, isso aqui pede um pouco de reestruturação de cadeia produtiva, para além dos produtos descartáveis de plástico. Então, para abordar plástico, a gente precisa ter uma coisa a mais aqui, senão fica muito naquela coisa do... o copo, o canudo. Muito importante reduzir, a gente já discutiu isso, mas não vai ser suficiente se a gente não abordar a cadeia produtiva de plástico. Então, a discussão de plástico é uma discussão que eu sempre vejo que, no geral, a esquerda também precisa casar a cadeia produtiva um pouco melhor na discussão. Fim da criminalização de movimentos sociais, coisas que a gente já está acostumado, cultura meio que repete que está lá em cima também. Os espaços culturais, que eu já mencionei, que é uma coisa que eu gostei bastante do programa. Tem uma discussão de autodeterminação dos povos, internacionalismo, que a gente tem bastante acordo, falam de Cuba, falam do apartheid sionista. Então é isso, fechamos aqui a parte do programa da Sofia e eu vou pegar o do Léo aqui, tá? Programa do Léo. Várias coisas do programa do Léo aqui, eu não vou ler palavra por palavra, porque quando eles coincidem com coisas que estão no programa da Sofia, eu mesmo vou falar, olha, é a mesma coisa, tá? Pra gente ganhar tempo aqui no nosso sentido. Mas eles colocam aqui um destaque que eu acho que é valioso. Olha, isso aqui são discussões que partiram de... esse programa partiu de uma discussão muito mais ampla, que tem a ver com a resolução política e programa da UP. Então, quem conhecer mais tem que ir lá na unidadepopular.org.br para poder, né, ver a versão mais aprofundada dessa análise toda, né? Aí falam, reforçamos que as diretrizes aqui expostas devem ser aplicadas sobre o critério da prática social, com permanente acúmulo e adaptação às condições vigentes. Acho maravilhoso isso. E a adaptação às condições vigentes da luta da classe trabalhadora contra a elite econômica dominante e frente ao desenvolvimento produtivo e tecnológico vivido pela sociedade brasileira. Ou seja, este é um programa que ele tem que fazer sentido com as condições vigentes da luta de classe. Sacou? Então, aquilo que a gente voltou antes a falar, quais são as condições necessárias para esses programas serem implementados. Então, bem realista. Aí eu tenho que beber água. Análise de conjuntura, essa primeira parte, muito análise de conjuntura e tal. E aí fala, olha,
Se entende que essa democracia, que ela é uma democracia falha, mas não podemos permitir que o objetivo golpista se efetive, devemos nos mobilizar para derrotar nas ruas e nas urnas as ameaças fascistas. Por isso, as candidaturas da UP à presidência da República e demais candidaturas majoritárias e proporcionais no restante do país estarão a serviço da mobilização em defesa das liberdades democráticas. Achei muito bem pontuado, claríssimo, sabe? Tem coisas que são limitadas no sistema atual de democracia, mas tem que defender liberdades democráticas em qualquer momento que for necessário, mesmo sabendo das limitações hoje, porque a gente não quer regredir, a gente não quer que seja pior do que já tá. Isso pra mim se enquadra muito no eixo 1 do que eu apresentei, tá? Dos 11 eixos do Tese 11. Inclusive, gente, é uma coisa boa pra eu apontar pra vocês. Os dois programas, tipo Sofia e Léo, estão dentro dos 11 eixos, tá? Os dois programas. Não vi nenhuma discrepância. O que eu vejo é diferença de enfoque, alguma coisinha ou outra, tipo de um detalhe, que a gente pode ter alguns posicionamentos um pouco diferentes, por exemplo, ai meu Deus, né, submarino, nuclear, umas coisinhas aqui ou ali, mas no geral, tá dentro. O que a gente vai ver, assim, eu tô mais alinhada com a Sofia na questão da dívida do que eu tô com o Léo, por exemplo. Mas dentro dos 11 eixos, a gente trabalhou a economia a partir da questão do trabalho, e aqui tá totalmente alinhado, sacou? Então, é isso. É isso. Suspensão imediata do programa... Aqui vamos começar logo com isso, né? Suspensão imediata do pagamento de juros e amortização da dívida pública seguida de processo público de auditoria. Eu não gosto dessa linha. Eles citam diretamente a auditoria cidadã. É uma linha, pra mim, que já tá cansada. É uma discussão que é quase um clichê hoje em dia da ACD, da forma que é feito assim, o dinheiro que vai ser liberado, todas essas coisas. Eu acho que no programa da Sofia tá mais forte, tá mais capacitado, faz mais sentido do que sair dessa lógica de... que às vezes assusta um pouco. Por exemplo, o que a Sofia colocou a gente abre a investigação, durante essa investigação a gente suspende os pagamentos, né? Aqui já tá meio que o contrário, a gente suspende, aí vem o processo público de auditoria. Mas auditoria como? Do que? Aí a Sofia já estabelece, né? A gente tá falando aqui em relação aos passivos, em relação a dívidas de longo prazo, então assim, trabalha os títulos da dívida de uma outra forma. Então eu acho a forma que essa discussão tá dada no programa da Sofia mais qualificada do que a forma que tá aqui. Dito isso, no princípio concordam, eles concordam entre si em princípio, que tem que ser tratada a questão da dívida pública. É uma linha diferente por exemplo, da MMT, que trabalha com a dívida pública como uma ferramenta de financiamento, que aí já seria uma divergência. Por princípio eles concordam, mas eles apresentam uma proposta que é qualificada diferentemente, tá? Então, é isso. Tô falando dessa forma só para ajudar vocês a se situarem. A criação de frentes emergenciais de trabalho, eu acho legal, inclusive, esse termo. Então, obras de infraestrutura e saneamento, geração de milhões de empregos, moradias populares, tudo isso aqui pra mim, por exemplo, eu trabalho exatamente isso aqui no meu programa emergencial climático, né? Então, que é num acordo verde ou algo assim. Então, isso aqui pode ser inserido num programa de transição ecológico, assim, facilmente. Ótimo, né? Então, tirando todas essas contra-reformas de merda que a gente teve no último período. E aí ele fala, né, aquilo que eu mencionei, criando as condições de uma Constituinte Popular. Então, criar as condições de uma Constituinte Popular não é convocar, né? Não é convocar uma Constituinte Popular, é criar as condições para que essa Constituinte seja realmente popular e realmente classista. Então, aqui ficou clarinho, assim, dessa forma. E aqui entra numa questão que eu sou meio... Vou falar como Sabrina agora, que eu sei que essa é uma pauta muito comum na esquerda. Promover a redução dos altos salários dos cargos políticos, legislativos e do executivo, bem como dos altos magistrados dos tribunais. Eu sou a favor da redução dos super salários, aquelas coisas assim absurdas. Dito isso, eu realmente não acho que, fora esse monte de benefício e auxílio bizarro, tipo auxílio terno, todas essas coisas, o salário nominal sozinho
por exemplo, um vereador, um deputado estadual, é um super salário. Eu não acho. Porque eu acredito que são pessoas que praticamente têm que estar em plantão 24 horas por dia. Porque se tem alguma emergência nacional, uma emergência na sua cidade, você tem que parar o que você tem que fazer, tem que ir pra lá. Você tirou férias, você deveria parar suas férias e fazer alguma coisa. Você pode ser cobrado pela população a qualquer momento. Você tem trocentos mil chefes, o nível de responsabilidade é muito alto. Então, eu acredito que salários nominais de representantes eleitos devem ser, né? Isso, dedicação exclusiva também, né? Salários nominais de representantes eleitos tem que ser bons salários, sim. Não super salários. Não tô falando de salário de 70 mil, essas coisas muito loucas. Então, por exemplo, eu tenho discordância um pouco com lógica de mandatos coletivos, que aí pegam um salário de 20 e poucos mil reais aí e divide em 10 pessoas. Eu acho que a gente está confundindo a lógica da coisa. Aí a pessoa fala assim, é porque ninguém pode ganhar mais que um professor. Gente, é porque o professor está ganhando muito pouco. Tem que aumentar o piso salarial dos professores. Não é inverter. A nossa lógica não é assim, melhorar a condição de vida, não é pegar aquela galera que está, né, sendo remunerado um salário bom e sair cortando tudo para todo mundo ganhar mal. Não curto, né? Então, assim, é isso, super salários são coisas assim. As galera que tá, quando junta os benefícios e os auxílios, a galera tá ganhando 230 mil. Eu já acho que a galera que ganha 70, 80 mil é absurdo, é absurdo. Mas esses salários aí abaixo de 30 mil que a gente encontra muitas vezes, né, nos legislativos, nos estados e tudo mais, eu particularmente, eu acho que são salários que são compatíveis com a função que está sendo cumprida ali. Mais uma vez o Jean Willis falou isso, ele foi cancelado, né? Cancelamentos são temporários na internet. Foi, que absurdo e tal. Eu falo, eu acho que a gente tem que ter uma discussão um pouco menos moralista disso. E aí, se a gente quer falar de salário, a gente tem que falar de salário geral para a população, né? E não, né? Isso, e tem que tirar essa coisa de acúmulo de cargo. Então tem outras coisas de poder tratar. A questão então lá no PCB tem toda essa coisa, né, da lei de responsabilidade social, aqui pensa, né, prioridades também. Então a política econômica que estabelece prioridades. Então, primeiramente garantia de alimentos, aí depois a exportação, que é algo que eu reclamei do programa do Lula, né? Que eu falei assim, manteve a lógica de commodities, tá uma merda. Aqui não, aqui tá falando primeiro garantia de alimentos, depois exportação. Controle da Petrobras sobre gerenciamento estatal e popular. Uma coisa que eu notei muito nesse programa aqui, vários momentos fala controle popular, mas não qualificou. Então eu fiquei na dúvida do que é a metodologia do controle popular exatamente, né? Então, e eu reconheço que este é um problema geral da esquerda marxista. A gente fala muito controle popular, controle social, poder popular, gestão popular, a gente fala muito isso e a gente às vezes não define logo depois. É bom definir logo depois, porque as pessoas podem interpretar de várias formas diferentes. Porque aí se eu não acompanhei uma entrevista, se eu não assisti um debate, no caso deles excluídos do debate para piorar a situação, né, eu fico meio sem saber, né? Então é importante, quando coloca no programa, quando a gente usa essas coisas que para dentro das nossas organizações faz super sentido, porque a gente tá falando disso o tempo inteiro, externalizar também, porque quem tá fora da organização talvez não saiba o que é. Gostei desse enfoque aqui de estímulo à construção de rede de economia local e solidária. É algo que a gente viu no programa do Lula também. Mas aqui, por exemplo, eu gostei que falou favorecer a cultura de apoio mútuo e descentralizado dentro das comunidades e bairros. Eu acho que isso aqui tem muito a ver com um legado, um diferencial que o Léo traz, né? Que é através do MLB, né? Das ocupações, de entender, né, essas construções cotidianas nos bairros e favelas. Então, é um diferencial do candidato aqui. Então, se a gente fala que a Sofia tem um diferencial de ser economista ali, o Léo tem um pouco desse diferencial de pensar, né? Cultura de apoio mútuo e descentralizado nas comunidades e bairros. Então, achei bem a cara dele, assim, pelo menos o que ele representa para mim aqui nessa parte do programa. Sistema bancário sob controle popular. Aí explica, né? Controle estatal popular do Banco Central, política estatal oficial sobre crédito, ainda não ficou claro para mim. Então,
Eu acho que falta algumas coisinhas, assim, para serem explicadas para facilitar, né? Para facilitar a nossa vida aqui na discussão. Política Nacional de Garantia de Emprego, sensacional, tá? Eu acho que é um dos pontos fortes do programa do Léo Péricles aqui. Recrutamento direto da força de trabalho desempregada, desocupada ou subempregada, atuando na informalidade, para projetos nacionais na área de infraestrutura. Amo, gente, amo falar de infraestrutura. Saneamento, construção civil, moradias e aparelhos públicos diversos e abastecimento. E para além disso, eu colocaria programas na área de transição energética, tá? Então, Política Nacional de Garantia de Emprego, eu quero isso dentro de um acordo verde. Seja lá o nome que a gente vai chamar esse negócio, né? Então, é um pouco disso aí. Reforma agrária popular, importante. Anulação dos impostos extorsivos cobrados do povo, imposto sobre grandes fortunas progressivo, então bem baseado no que a gente já viu. Estatização de todos os meios de transporte coletivo, então bem similar ao que a gente já viu também, então é bem interessante. Gostei muito desse ponto aqui na educação, né? Além de falar do fim do vestibular, vestibulinho ou qualquer processo seletivo, ou qualquer processo seletivo é mais avançado, tá? Porque quando a gente fala qualquer processo seletivo, você não tem nem avaliação de currículo e carta de recomendação e essas outras coisas que tem no Canadá. É tipo, você quer ir pra universidade, você vai. Então, é mais além, né, do que o fim do vestibular. Ampliar as instituições de pesquisa, integrá-las aos programas de pós-graduação, ampliar o número de bolsas de pesquisa nos cursos de graduação e pós-graduação e aprofundar os convênios para as bolsas no exterior, nos países centrais, nos vizinhos latino-americanos e nos países do leste global. Achei fenomenal assim, a visão de expansão. Seria interessante só pontuar que não basta ampliar, né, o número de bolsas de pesquisa, tem que aumentar o valor das bolsas. Que é claro que, obviamente, faz parte do programa, só não está explícito. Controle popular na agenda de pesquisa. Eu acho isso aqui da hora, porque eu discuto muito isso. Uma agenda de pesquisa e de mudança de currículo voltado para estratégias, né, de melhorias no país, para a transição climática e tudo mais. Mas, mais uma vez, a gente tem que especificar o que isso significa. É um plano de metas prioritários que vai ser avaliado por conselhos. Então, assim, o controle popular, mais uma vez, aqui não tá explícito o que significa. Esse ponto aqui sobre tecnologias relevantes, eu acho que poderia ser mais ousado. Aqui agora, porque entrou na minha área de novo, né? Garantir aquisições de tecnologias relevantes vindas do exterior, promovendo a real transferência de conhecimentos para diminuir a dependência em setores da fronteira tecnológica e reduzir os pagamentos externos à taxa de royalties. Eu quero o Brasil liderando a luta por quebra de patente. É isso. Então a gente pode ser mais avançado. Entendeu? A gente pode pensar o nosso histórico com genéricos, a gente pode pensar o que é fim de licenças. Então teve toda essa discussão sobre as licenças obrigatórias e tudo mais em relação à vacina no Brasil. Então a gente tem um histórico muito massa. Então eu acho que esse ponto aqui poderia ter sido muito mais ousado. Eu não quero só garantir a aquisição de tecnologia relevante, eu quero obrigar os países do norte a transferir tecnologia pra gente. E a gente tem mecanismos para isso. A gente tem mecanismos que passam desde a OMC a acordos bilaterais, acordos de cooperação e lógicas específicas de o que a gente chama de linkage, para desacoplar realmente, desacoplar, que palavra complicada de falar, para desacoplar realmente a produção, né, inovação, tecnologia e tudo mais do sistema de patentes. Então, eu poderia ser mais ousado aqui. A parte dos meios de comunicação aqui, voltado para a socialização dos grandes canais. Essa parte aqui sobre organizações do povo, para ampliar a participação, então plebiscitos, referendos, consultas públicas, sem intervenção do poder do grande capital. E aí que tá, como é que a gente garante essa intervenção, né? Porque, por exemplo, o Chile vai ter um plebiscito agora, obrigatório, e o grande capital tá super envolvido. Por quê? Porque o grande capital tá na imprensa, o grande capital tá na internet, o grande capital tá em vários lugares. E aí, continuando aqui, a gente tá com essa questão, por exemplo, falando
de revisão de penas da população carcerária, ou seja, aqui tem uma medida específica, clara no programa do Léo, sobre a questão de combate ao encarceramento em massa. Então é uma das coisas bem específicas que está sendo colocadas. Não adianta falar, nossa, tem que desencarcerar. Como? Então tem uma questão muito importante, então eu achei que é bom. Essa questão do eleitos pelo povo também é algo que está no programa da Sofia e que eu concordo. Política de reforma agrária e reforma urbana sob ótica de reparação. Amo ler essa palavra reparação, tá? Amo ler essa palavra reparação. Eu acho que ela tem um significado histórico muito, muito valoroso para falar de Brasil, para falar, né, tanto do legado negativo da escravidão, quanto da gente pensar bem diretamente que políticas afirmativas não são presentinhos que caem do céu. Elas têm que ter uma função voltada a falar o que foi tirado, o que foi negado, o que foi expropriado no passado, né? Então, colocar aqui ótica de reparação da população negra eu achei da hora, eu achei que é algo que valorizou muito isso do lado de reforma agrária e reforma urbana, porque isso vai trazer critérios para pensar a questão de propriedade, tá? Debate sobre políticas de planejamento familiar desde a perspectiva e necessidade feminista, né? Então... E aí veio aqui no programa valorização e garantia de direitos das mulheres se dedica ao trabalho doméstico. Esse é onde tocou na questão do trabalho doméstico, mas não tocou na questão remunerado, não remunerado, tipo, né, valorização a quem é empregada doméstica ou também ao trabalho doméstico no geral. Ou seja, todos os programas estão um pouquinho vagos, né, nesse sentido. A gente queria que tenha uma coisinha um pouquinho mais específica para tratar da questão do trabalho não remunerado, que eu acho que é uma coisa que pode ser ampliada. Mas como se fala logo depois de entender que o cuidado doméstico é uma tarefa da sociedade, a gente vê aqui a desprivatização do trabalho doméstico. Então, em vez de tá faltando abordar o que é a parte do reconhecimento, ou, por exemplo, salário para trabalho domésticos e coisas assim, mas o programa ganha ao acrescentar essa desprivatização do trabalho doméstico, levando ele de volta para a comunidade através de espaços coletivos, que é uma pauta essencialmente socialista. A gente tem histórico disso, eu acho isso muito valoroso, tá? Então, importante nesse sentido. Legalização do aborto. Eu acho que aqui talvez seria legal ter tido uma linguagem mais inclusiva, né? Até porque aborto é uma pauta majoritariamente de mulheres, mas não somente de mulheres cis. Então, fica aí a dica, às vezes forem complementar, seria legal ampliar um pouquinho. A parte do meio ambiente, eu acho que pode melhorar. Então, proibição da destruição de florestas, ok, meio que já é proibido. Então, assim, o que se faz no sentido específico, né? Já temos marcos relacionados a desmatamento ilegal. Mas destruição é desmatamento? Tipo, quais são as outras coisas que a gente pode trabalhar aqui? Porque, por exemplo, destruição pode incorporar garimpo ilegal, várias outras coisas. Então, assim, a proibição aqui eu acho que é algo que a gente pode estabelecer um pouquinho maior, o que é em relação ao Código Florestal, o que é em relação, por exemplo, o que é proibido de fazer em termos de queimada, o que é um tipo de queimada que pode ser feito dentro de um manejo agroflorestal, tipo um uso controlado. Tem uma galera da agrofloresta que não usa fogo nenhum, mas existe, por exemplo, dentro de comunidades indígenas, um manejo orgânico que envolve um pouco de fogo controlado. E aí a gente precisa, né, qualificar um pouquinho mais sobre isso. Mais uma vez, controle popular sobre a Amazônia. Não está muito claro para mim o que isso significa. Expulsão dos monopólios estrangeiros da região, legal, mas assim, foco muito na Amazônia. É uma preocupação que eu tenho muito nessas discussões sobre o Brasil, que a gente fala de natureza, a gente fala de ecologia e assim, Amazônia. Então é importante a gente expandir, porque esses problemas estão em todos os lugares. Realizar programas de transição de matrizes energéticas e de extração de matérias-primas que respeite a conservação da natureza e evite catástrofes ambientais. Muito válido. Importante que está aqui, então entra no nosso eixo, né?
entra no nosso eixo, mas nesse momento específico tá vago, tá? Tô fazendo a leitura direta, vai ter mais um pouquinho de coisa mais pra frente, tá? Muito bom, muito claro, demarcação em posse imediata de todas as terras indígenas, muito bom, muito claro. Absolutamente essencial. Essa questão da linguística, né, da língua indígena também achei muito importante, porque não é só a questão do genocídio, é a questão do etnocídio também. Então eu acho que ficou bom e claro esse ponto. Sobre a questão da saúde, se pensa garantir saúde pública gratuita para todos, mas diferente do programa da Sofia, não está falando logo de cara de 100% de saúde pública, tá um pouquinho mais pensando nas condições atuais em que aí se combate, né, praticamente a lógica dos planos privados. Eu tô um pouquinho mais alinhada com isso aqui, que eu acho que tá um pouquinho mais assim próximo da gente nesse momento. Mas mais uma vez, né, aquela coisa, um governo, um Brasil que elegeria o Léo teria condições de fazer várias coisas também. Então é aquela dúvida que a gente fica nos programas das candidaturas menores de esquerda radical, que tem menos viabilidade de realmente ser eleito na conjuntura atual, a gente sempre fica na dúvida do quanto de programa mínimo ou programa mais avançado a gente coloca, né? É um pouquinho disso. Então, gente, o que está acontecendo com o controle popular é que controle popular aparece em vários pontos do programa sobre coisas diferentes. Então a gente fica meio que na dúvida sobre o que quer dizer em cada coisa. É o que eu senti um pouquinho de falta aqui. Até pra eu estar lendo com vocês, explicando melhor pra vocês, fica difícil pra mim sem eu saber exatamente. Porque aqui, ó, de novo, alternativas de redes sociais sob controle popular. Né? Então, é um pouco disso. É um pouco disso. Sobre... É porque eu não quero gastar muito tempo com a questão do processo seletivo, porque a gente já falou com isso no da Sofia. Mas aqui na Alemanha, tipo assim, você quer fazer um mestrado, você faz um mestrado. Você já tem graduação, você quer fazer um mestrado, você apresenta tudo, você cumpre os requisitos, você tem que cumprir requisitos, gente. Não é chegar, entrar e começar a pegar uma aula. Então, fim de processo seletivo não tira requisito, tira a competição da coisa. Tipo, só tem vaga para um se não tiver para o outro. Né? Então, você tira o elemento de escassez. Mas, claro que você vai ter que cumprir requisitos. Então, como é que você vai fazer um doutorado em filosofia se você não tem nenhuma base de filosofia? Então, mas se você tem a base em filosofia, você cumpre os requisitos para se adequar a um doutorado, aqui na Alemanha você faz o doutorado. É assim. Aí a redução da jornada de trabalho, então a discussão muito similar. Política de elevação do salário mínimo acima da inflação, né? Não falou especificamente do Diese nesse momento aqui, mas realmente valorização do salário mínimo. Ponto 20 é interessantíssimo, né? Estabelecimento de lei garantindo descanso em dias festivos, domingos e feriados para os trabalhadores, excetuando os setores essenciais. Eu vou falar que eu concordo e eu discordo. Baseado na minha experiência de ter morado em vários países em que alguns isso é lei e alguns não é lei. Então, por exemplo, aqui na Alemanha, no domingo, e na Áustria, no domingo, é tipo sagrado, tá? Eu tenho uma figurinha no WhatsApp, a Júlia comentou aqui, concordo, mas discordo. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que chama Sou contra a favor, e é a Tabata Amaral. Eu amo essa figurinha. Então, assim, eu acho que é importante. Então, né, a lei do Ruhetag, que tem na Alemanha e tem na Áustria. Então, só serviços essenciais que abrem nos domingos e nos feriados. Então, assim, você não pode ir num supermercado qualquer no domingo, porque ele não vai estar aberto. E é muito importante porque isso garante, né, que trabalhadores tenham acesso a tempo de lazer. Isso coincida, por exemplo, quando os filhos estão de folga da escola também, para você poder ter assim, um momento familiar, mais comunitário, muito valoroso nesse sentido. Mas eu acho que essa lei tem que ser construída de uma forma para ter uma certa flexibilidade para quem não quer o seu Ruhetag quando é o Ruhetag de todo mundo. Então, assim, se a gente reduz a jornada de trabalho, se a gente cria outros turnos,
provável que a gente tenha uma flexibilidade maior para as pessoas poderem trabalhar em turnos e dias variados e não fique uma lógica tipo assim, segunda, terça, quarta e quinta. Que a gente possa ter outras flexibilidades para quarta, quinta, sexta e sábado. Então, pensando, né, uma jornada de 4 dias. Então, é interessante pra gente manter um certo nível de flexibilidade. Então, é legal uma lei garantindo descanso para setores específicos, mas eu acho que é bom ter um tipo de flexibilidade, até porque a lógica do trabalho mudou. A gente tem muito home office, a gente tem muito trabalho digital, a gente tem trabalho que é nômade, a gente tem trabalhos criativos que fogem de uma estrutura formal da semana de trabalho. Então, óbvio que tá falando que lei garantindo descanso e não obrigando descanso, né? Mas é o que eu tô falando, é isso que eu entrei no concordo ou discordo. Eu acho que isso precisa ser trabalhado de um jeito bem cuidadoso, porque, por exemplo, do jeito que ele é aqui na Alemanha, ele cria uns problemas. Então, por exemplo, eu que trabalho horas doidas, né, e tal, e tô ok trabalhando no domingo, mas se eu estiver fazendo uma live na Twitch e a minha vizinha achar muito ruim, ela pode me encher o saco, cara, porque é o Ruhetag. Em Ruhetag você não pode fazer certos tipos de barulho. Então, aqui casa com umas coisas meio complicadas. E é isso, o que é setor essencial, né? Boa pergunta, Carl Marcelo. Carl Marcelo. Né? O que é um trabalho essencial? O que é um setor essencial? Arte e cultura. Então tem várias outras áreas que podem ser qualificadas. Então, alguns restaurantes. O que a gente entra? Então, assim, tem que ser bem qualificadinha essa discussão. Por isso que eu acho que é legal que foi pontuada, mas é algo que a gente tem que abrir um pouco mais de debate, que é um debate que a gente faz muito pouco, né? Função social das propriedades urbanas, então entra nessa questão, né, de combater a especulação. Alíquota progressiva de IPTU, fiscalização, vistoria. Mais uma vez, eu acho que caberia em ambos aqui a gente pensar controle de aluguel também. Eu sou uma pessoa que gosta da ideia de controle de aluguel. E aí, falou mais uma vez da questão de redução de salários. E aí, pra mim, depende, né? O que eu mencionei mais cedo. Política de integração regional e política externa altiva e soberana, maravilhoso, super a ver com um dos nossos eixos sobre integração latino-americana, porque foca bastante, né, na América Latina aqui, então muito da hora isso no programa do Léo também. Aumentar a eficiência do aparato de inteligência para o combate ao crime organizado. Depende do que significa em termos de aparato de inteligência. É aquela coisa, gente, eu falei a mesma coisa no programa do Lula. Né? Eu acho que aparato de inteligência pode ser uma coisa muito progressiva ou muito, muito reacionária. Então, depende de como a gente vai colocar isso. Sabendo que é o programa do Léo, a gente não sabe que vai ser uma coisa reacionária, claro, mas eu gostaria de entender o que significa. Então, quando a gente vai propor isso para a população, é legal a gente poder explicar um pouquinho, né, melhor o que significa. As propostas para pessoas com deficiência, tem umas propostas interessantes aqui assim, bem concretas, mas eu acho que podem ser mais, né, expandidas em relação, né, a políticas anticapacitistas. Então, um pouco pensando em condições diretas, por exemplo, auxílio para a mãe que cuida exclusivamente do filho, até porque a gente sabe que não é só mãe, então assim, a linguagem ficou restritiva aqui, né? A gente tem que pensar tutores, a gente tem que pensar uma linguagem que contempla um pouquinho mais, né, a realidade mais ampla nesse sentido. Mas é bom que se pense nas mães aqui, mas vamos pensar no geral, porque é uma questão um pouco mais ampla de trabalho de cuidado, né? Então a categoria de trabalho de cuidado aqui, acho que ajudaria. Vocês já sentiram, né? Em todos os programas eu tô sentindo falta da categoria do trabalho de cuidado. Aqui o trabalho de cuidado teve um destaque bom no programa do Léo, quando fala de, por exemplo, cozinhas coletivas e coisas assim, mas uma maior centralidade da discussão de trabalho de cuidado, eu acho que teria valorizado os 3 programas que a gente leu até agora, né? E aí tem bastante coisa sobre educação integral. Eu acho que é a parte mais detalhada do programa do Léo aqui. Tipo, tem fases e tudo mais. Ou seja, trabalharam com muito afinco. Eu não vou focar em pontos específicos,
mas tem realmente algo sobre assim, lista de prioridades para atender escolas, parte sobre alimentar na escola. Então, pensando um gasto bom de merenda para comida de qualidade. Então, olha, aumentar gradativamente para R$3 por aluno. Então, estabelecimento do Programa Nacional de Soberania Alimentar da Família na escola, porque a gente sabe que a criança que se alimenta bem na escola faz uma diferença muito em casa também. Né? Uma educação mais emancipadora, também combatendo a lógica das organizações sociais. Retirada da educação da lei de responsabilidade fiscal, então onde dialoga um pouco com o programa da Sofia aqui, afirmando que terceirização é privatização. Né? A gente sabe que eu já apontei que existem vários tipos de privatização, nem tudo que é privatização é vender 100% alguma coisa, é a lógica privada adentrando esses espaços, né? Isso auxilia, né, numa lógica de austeridade. E aí a gente encerra por aqui os comentários de hoje. Então é isso, pessoal. É isso.